Bom dia, herdeira! Bom dia, herdeiro! Gratidão, porque você está aí comigo. Oh, que a bênção de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus projetos. Glória a Deus! Estamos aqui no nosso projeto diário, o nosso alimento de número 119. E o autor hoje vai falar sobre as pedras. Oh, que maravilha! Antes de entrarmos nessa narrativa, que vai nos fazer entender e tirar das piores situações o melhor proveito possível, não se esqueça de curtir no canal, se inscrever no canal e compartilhar o canal para que outras vidas sejam edificadas. Estamos aqui numa palavra racional, para que você entenda de forma simples e eficaz o propósito do pão diário. Palavras de motivação, de aprendizados, palavras que vão edificar a sua vida. Então continue conosco e passe isso à frente o mais longe que você puder, porque fazendo isso, você receberá da parte de Deus recompensa por estar fazendo a obra. Querido, querida, as pedras. E quem nunca viu uma pedra, né? A pedra é uma coisa básica no nosso dia a dia, para quem mora no campo, para quem mora onde está sendo construída alguma coisa. Quando você já fez uma obra na tua casa, você já viu pedras, ou pedras na beira do caminho. Então, constantemente, o que acontece? Nós acabamos culpando a situação porque algo deu errado. Então, nós culpamos a situação para que venha justificar o nosso mau humor. E o autor ele vai falar que nós justificamos a nossa preguiça, a nossa tristeza, porque sempre colocamos um impedimento no meio do caminho. Esse impedimento nós podemos dizer que é uma pedra. Mas o que você vai fazer com essa pedra que está no meio do caminho? Será que realmente ela está no meio do caminho? Porque quando diz meio, quer dizer que ela está atrapalhando alguém passar. Então alguém precisa passar por ali, só que existe um obstáculo. Essa pedra ela está sendo como um obstáculo na vida de quem está vendo, de quem está reclamando. Então, o distraído tropeça na pedra. O empreendedor pega a pedra e constrói, faz um artesanato, transforma, modifica e dá ali, além de preço naquela pedra, dá valor. O camponês, depois de um dia de trabalho, usa aquela mesma pedra para descansar a fadiga do teu corpo. A criança usa a pedra como brinquedo. Eu tenho uma casa lá em Cabo Frio e quando nós fizemos ali a calçada do lado de fora do muro, né, para a rua principal, eu fiz ali grama, coloquei orquídeas e passeando um dia com o cachorro, eu encontrei uma pedra deste tamanho, mas é aquelas pedras que são esbranquiçadas, sabe? Tipo pedra de aquário pequenininha. Então, só que ela é enorme, porque em Cabo Frio tem muitas dessas pedras à beira da praia. E o meu esposo não conseguiu pegar a pedra com o braço, de tão grande que a pedra era. Então foi necessário amarrar uma corda, pegar o carro e sair puxando a pedra, porque ele não conseguiu nem levantar a pedra para que colocasse no carro. Então, quantas pessoas viram aquela pedra e não teve motivo para pegar ou sentir que ela servia para alguma coisa? E eu levei aquela pedra e botei, sabe onde? Na frente do meu portão, perto das minhas orquídeas, para que quando alguém passasse e estivesse cansado ou passando mal, se sentasse naquela pedra. Esse foi o meu pensamento. Então, toda vez que eu ia molhar o meu jardim do lado de fora da minha calçada, eu lavava a pedra. Por quê? Porque eu acreditava que ela serviria de assento.
Então, o que é a pedra para você? A Bíblia vai nos relatar que a pedra ela serviu em vários momentos. A pedra ela serviu quando Moisés bateu, primeiro quando ele falou com a pedra, né, com a rocha, e ela brotou água. E a segunda vez também, quando ele bateu com o seu cajado, ela também jorrou água. Ela teve ali um motivo, um significado. A Bíblia vai dizer que Davi também pegou pedras, não tão grandes, rochosas como eu peguei, mas pedras pequenas que couberam em suas mãos para que ele usasse para matar o Golias. E das 5 que ele pegou, uma foi suficiente para colocar aquele gigante ao chão. A Bíblia vai também nos relatar, lá no livro de Juízes, no capítulo 9, versículo 53, que a cidade de Tebes estava sendo invadida por Abimeleque, estava sendo saqueada, e ele já vinha nesse processo com todas as cidades vizinhas, matando, saqueando, roubando, levando homens como escravos, algumas mulheres, e matando o restante. Então ele já vinha nesse projeto ali, maligno do seu coração. Mas quando essa cidade ela entrou nos seus muros para se protegerem, havia uma torre no centro daquela cidade. Uma torre gigantesca, com vários andares. E toda aquela cidade se escondeu ali, né? Todos os líderes da cidade, todas as pessoas responsáveis pela manutenção das famílias e daquela cidade se esconderam ali naquela torre. E Abimeleque chega na cidade com seus adversários, consegue transpassar os muros, e quando ele vai colocar fogo naquela torre para matar todas as pessoas que estavam lá dentro, a Bíblia vai dizer que uma mulher, ela consegue arrancar uma pedra daquela torre pelo lado de dentro, e lá de cima ela lança aquela pedra bate certinho no crânio de Abimeleque, fazendo que ele fosse ao chão. E desnorteado ali, ele pede que um dos seus soldados tire a sua vida, para que a sua história não ficasse conhecida, que ele, um grande homem, um grande soldado, né, fosse morto pela mão de uma mulher. Você está vendo, querido, que uma pedra pode não ser um obstáculo na beira do caminho, mas ela pode ser útil na sua caminhada, se você parar de ser um murmurador e um reclamador, mas começar a entender que tudo contribui para aquele que ama a Deus e é chamado pelo seu decreto. É essa a palavra que eu tenho para você neste dia. Diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Salmo 118. É preciso entender que, sejam quais forem as pedras que encontraremos em nossa caminhada, podemos viver felizes e alcançar grandes conquistas. É preciso entender que, sejam quais forem as pedras que encontraremos em nossa caminhada, podemos viver felizes e alcançar grandes conquistas. Alegrem-se sempre no Senhor, afirma o apóstolo Paulo. Mas esse mesmo apóstolo usa quase todo o capítulo de 2 Coríntios capítulo 11 para descrever as dificuldades que já havia enfrentado. Paulo sofreu naufrágios, prisões, espancamentos, fome, perigo e a própria morte. Paulo entende que os problemas tinham como objetivo distraí-lo do seu Deus. Não importa o tamanho do problema que enfrentamos em nossas vidas, podemos sempre entender a vida como bênção. Podemos sempre viver com gratidão e força se buscarmos a companhia de Deus em nossa caminhada. Querido, quando Jacó faz uma túnica para José, ele faz essa túnica diferenciada da túnica de seus irmãos, porque a túnica dos seus irmãos tinha uma manga curta.
Mas a túnica de José tinha manga longa, dando a ele autoridade, poder e mostrando que ele era diferente de seus irmãos. Seus irmãos, então, além da túnica, além do ciúme que envolvia aquela túnica, agora seus irmãos vão ficar com ciúme dos sonhos de José, que ele dizia que ele e sua família estavam ali sendo representados pelo sol, pelas estrelas, pelos molhos que ficavam de pé, que se inclinavam. Então seus irmãos pensaram, ele está pensando que ele vai ficar na cadeira do nosso pai. Ele está pensando que ele vai herdar a autoridade do nosso pai e vai mandar na gente. Então vamos tirá-lo ele daqui para que a cadeira do nosso pai não seja ocupada por ele. Enquanto seus irmãos pensavam no material, no pessoal, no familiar, acerca da vida de José e tentaram atrapalhar, tirando ele de perto da cadeira de seu pai. Porque a cadeira era um lugar de autoridade. Quem sentava na cadeira familiar era ele que mandava na família. Estava sobre ele a unção de Deus, estava sobre ele a unção para guiar toda a família. Então eles pensaram, poxa, vamos tirar ele daqui, porque assim ele não senta na cadeira do nosso pai e não vai reger em nós a autoridade. Só que eles não entendiam que quanto mais eles distanciavam José da cadeira de dentro de casa, mais eles aproximavam José da cadeira que Deus tinha preparado para ele. Eu quero levar essa palavra profética para a tua vida. Que todas as dificuldades, fome, tristeza, naufrágios, perseguições, injustiças, pangamentos, prisões, calúnias, que você esteja passando, que sejam para levar você aonde realmente Deus quer que você esteja. Então não pegue isso como uma maldição. Não pegue esse momento como a ira de Deus contra a tua vida. Não pegue esse momento como um descaso de Deus sobre a tua vida. Não, pegue esse momento como provação. Mas Patrícia, a provação porque a provação te coloca onde Deus quer. E a tentação te coloca, se você não passar, aonde o diabo quer. Então seja provado, mas seja provado por Deus. Que tudo isso daí seja para a glória e honra do nome do Senhor. Enquanto os irmãos de José achavam que ele estava sendo levado como escravo, Deus já estava ungindo a ele como governador do Egito. Oh, aleluia! Receba essa palavra, querido. O caminho de todos é bem parecido. O que é diferente é como nos comportamos na caminhada. O problema não está naquilo que estamos passando, e sim no modo como passamos pelas dificuldades. A Bíblia vai dizer que José foi ótimo empregado na casa, cuidadoso, respeitoso, fiel. Foi preso injustamente, mas com louvor obedeceu às ordens e acabou chefiando o cárcere. Querido, entenda, conte com Deus para fazer os seus problemas uma história de superação. É por isso que eu estou aqui, para motivar a sua vida, porque Deus, Ele muda história. Fique com essa palavra e Deus te abençoe.